Alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago, também Olá, escuto. Alberto, olá, como estás? Escuto bem. Portanto, estão reunidas condições para avançarmos para mais uma lenga-lenga do costume, a edição número 65, a edição de 9 de outubro de 2023, lenga-lenga do costume, que, como é hábito, está a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever. Eu, por acaso, hoje confesso o meu lapso, não fui confirmar quantos subscritores é que já temos, mas Não, também não sei. estávamos ali a bater ferros nos 7.000, nos Estava ali, almejados 7.000 que vão já desbloquear há o uns tempos que caminho, não vejo, não reparo. pois, que vão desbloquear o caminho para os, para os Os 500 500 milhões. mil, não era? O milhões, Sim. é melhor ir para aí, sim. Estamos muito perto, eu acho que estamos para aí a 30 subscritores. Eu estou muito confiante durante a emissão desta semana vamos ultrapassar esta barreira psicológica. Foste ver, entretanto, estamos a 30 subscritores? Eu acho que, portanto, sim, mais ou menos, Ok. 30. Epá, portanto, subscrevam aí com força, até porque Bem, pá, depois rapaziada acho que chata, também teima em não é subscrever. para fazer pirraça mesmo. É. Estamos aqui há que tempos a tentar os 7.000. Acho que, pronto, carregam nesta campainha e depois acontece não sei bem o quê, mas fica subscrito Mas ou são recebem coisas giras, aviso, seja o que for, são coisas boas. ou falece alguém do outro lado do mundo, mas que vocês não conhecem, por isso não há problema nenhum. Nada, Cada vez que carregam aqui. E depois podem também, com mais propriedade, deixar vossos comentários em cada episódio da Lenga Lenga do Costume, que depois nós trazemos alguns desses comentários. A Alissa. A Alissa, Deixa-me é a dizer Alissa, é o termo. Sim, por acaso acho que nunca tínhamos usado e é não, com acho que propriedade que o nunca fazemos. Para já, eu digo para já porque talvez em breve haja surpresas, podem também continuar a seguir, mais ou menos, podem seguir mais ou menos a Mais ou lenga-lenga menos, do pois. costume, mas atenção, eu ia dizer em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Agora de repente vão surgir imensas, que é para depois conseguirem ouvi-las de uma vez nos próximos dias, se quiserem. Assim, de enfiado algumas 4 ou 5 lenga-lengas, e basicamente é isto. E como sempre, aliás, temos que referir o apoio do azeite talismã, absolutamente imprescindível para que a lenga-lenga do costume continue a ser, no fundo, esta lenga-lenga do costume a que vocês estão habituados. Portanto, Alberto, vamos arrancar. Temos nas semanas anteriores, ou pelo menos na última, andámos aqui a falar de semi-terrorismos parvos, e este não quando hoje temos que começar a emissão com terrorismos realmente a sério. A Depois sério, de... mas são apoiados pelas pessoas que praticam os terrorismos bárbaros, não tenho dúvidas nenhuma. Isso é giro, também vamos falar sobre essa coincidência engraçada, porque sábado passado o Hamas, a partir da faixa de Gaza, desencadeou aquilo a que chamaram Operação Tempestade Al-Aqsa, um ataque sem precedentes, pelo menos nos últimos talvez 50 anos, que incidiu não é? Principalmente... Sim, fez justamente 50 anos sobre as invasões que levaram à guerra do Yom Kippur. Não? Sim, guerra de 20 dias, para aí. Sim, em 73, foi justamente, portanto, os 50 anos. Foi a data certa, mesmo 50 anos. Sim, exatamente, sim. E, portanto, há 50 anos que não se via um ataque desencadeado, um ataque desta dimensão desencadeado, principalmente no sul de Israel. Aparentemente, imensos terroristas do Hamas entraram por Israel dentro e fartaram-se de assassinar pessoas e de levar, porventura, centenas de reféns, pelo menos, para a faixa de Gaza. E espera-se que durante os próximos dias, semanas, esse número, infelizmente, venha a subir à medida que são atualizadas estas informações. O que dizer sobre isto, Alberto? São todos os demónios ali da zona a porem a cabeça de fora outra vez, não é? Como acontece, enfim, desde há décadas, mas com esta dimensão não acontecia já há bastante tempo. Não acontecia principalmente... Não acontecia porque Israel não tem deixado. Pois, não acontecia porque Israel não tem deixado... na verdade, principalmente a partir de 2020, com os acordos de Abraão, estabelecidos entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, havia uma regularização das relações diplomáticas entre uma série de países da região. O próximo passo seria, porventura, uma regularização das relações de Israel com a Arábia Saudita, e seria um passo
Enfim, se os outros já são históricos, esse seria E profundamente provavelmente marcante. é uma das coisas que é um dos objetivos deste ataque do Hamas, é Exatamente. evitar que esses acordos se consagrem, não Pois, e é? que isolem estes terroristas financiados pelo Irão. Irão, que muito oportunamente acaba por ser financiado pelos Estados Unidos, que ainda há meses tinham desbloqueado verbas das vendas de petróleo do Irão de 6 bilhões de dólares, que, segundo muitos analistas, não são alheias a esta Possível. invasão de Israel. Mas diz, Alberto, desculpa. Nada, quer dizer, direi algumas coisas, mas que isto venha do Hamas, o objetivo do Hamas é destruir, erradicar Israel. Ali não há, ao contrário do que alguns possam dizer, não há acordos possíveis com o Hamas. Já com a Fatah isso é discutível, mas com o Hamas não há de certeza. O único objetivo do Hamas e dos palestinianos que o Hamas representa, que não representará todos, com certeza, mas tem uma larga fatia de apoio popular em Gaza, o objetivo é erradicar Israel. Isso vemos, temos visto entretanto, neste tempo que passou, nestes 2 dias, não é? Em várias cidades europeias, muçulmanos, palestinianos ou não, a celebrar Sim, Londres, Berlim, o massacre de sábado sim, passado, sim, campos Londres, de refugiados na Berlim, Grécia, pelo no menos essa Canadá também, referência. na Grécia também, Canadá. sim, sim, sim. Um bocadinho, sim, uma coisa que desde o Diz 11 de setembro, pelo menos, não tenho memória de ver, pelo menos com esta dimensão, um ato terrorista desta Não, isto magnitude para ser Israel, já ouvi celebrado alguém pelo dizer, mundo é um todo. clichê, é um clichê com certeza, mas não deixa de ser verdade, quer dizer que isto para Israel é uma espécie de 11 de setembro, porque a verdade é que aquelas pessoas que foram apanhadas ali, que viviam perto, na zona de Israel, perto de Gaza, que foram apanhadas desprevenidas, e o Estado não os conseguiu proteger, e Israel é um Estado que nestas matérias não costuma falhar, até porque se falhar muitas vezes, Não arrisca-se a tem, não existir. não tem O, grande margem para falhar, não é? ali o custo é a sobrevivência, ou a falta, o fim dela, não é? Israel tem que sobreviver ou desaparece. Pois é isso, porque eu vi ainda há pouco uma estatística, creio que era mais ou menos este, se os números não me falham. Por exemplo, na guerra do Yom Kippur terão morrido cerca de 2.500 israelitas, isso proporcionalmente à população de Israel é para aí o triplo dos soldados americanos, comparativamente os Morreram no soldados americanos Vietnã, que para isso. morreram no Uhum. Vietnã, portanto é Sim, uma morreram coisa, uns 40 mil, 50 mil no sim, Vietnã. um bocadinho mais do que na Coreia, são 30 e poucos mil, mas enfim, é uma Sim, mas coisa de dimensão. proporcionalmente à dimensão da Proporcionalmente população, aos claro, 7 ou 8 claro. milhões de israelitas, Israelitas, claro. é uma coisa Claro. E dramática. foi a última vez, justamente há 50 anos, e tinha sido a única até aí, em que Israel se sentiu realmente ameaçado. Ou seja, Israel Uhum, foi atacado no dia seguinte à sua fundação. exatamente. E foi atacado outras vezes depois. E houve a Guerra dos 6 Dias de 1967, em que foi atacado Uhum, os países vizinhos também. No Yom Kippur, há 50 anos, Israel foi apanhado desprevenido também. Também não sim, estavam, mas não foi um ataque deste género, foi um ataque mais convencional, não é? sim, Um sim, ataque de guerra convencional. Uh, e, e dessa vez chegou-se a temer, houve ali uns momentos, a guerra acabou por durar acho que nem 3 semanas, mas houve ali uns momentos em que se temeu pelo fim de Israel, ou que se pensou, de acordo com a perspectiva, de poder celebrar o fim de Israel, não é? uhum, Da minha perspectiva, felizmente que isso não aconteceu e que Israel conseguiu vencer essa guerra. Como vencerá naturalmente esta? O problema são as repercussões disto, é a forma como o Irão assumiu a liderança sim. deste processo, não é? O Irão não veio apenas festejar o que aconteceu no sábado e o que está a acontecer, o Irão veio assumir, veio dar a cara por isto. O Irão Sim, quase uma é autoria hoje, moral é disto, hoje não é? é o país, o Estado que lidera, como antes, há Sim, décadas, o Egito, por exemplo, sim, e sim, a, sim, e a sim, sim. Síria, o Irão hoje é o Estado que lidera este ódio a Sim, Israel, esta vontade que Israel desapareça. porque mesmo o Egito e a Jordânia, ao longo Jordânia, dos sim. últimos anos, terão conseguido uma certa aproximação diplomática a Israel e diz-se que por isso é Sim, que o também Egito em particular, sim, a o Egito, Jordânia, sim, sim, a Jordânia, mesmo sim, o sim. Sudão e Marrocos, de certa forma, também tinha havido alguns progressos nesse sentido, ou seja,
diz-se que até do lado de Israel poderia haver um certo excesso de confiança nesta fase, e daí a detecção e a não detecção e a falta de resposta tão pronta como seria de esperar a este ataque eventualmente poder ter acontecido, por haver um certo sentimento. Para já é a primeira vez que esta geração de israelitas mais novos, não é, Tem que lidar tem com contacto uma com uma situação coisa desta claro, dimensão, porque claro. obviamente eles estão habituados ao lançamento de rockets e por aí fora, mas enfim, uma coisa, isto foi uma Infelizmente invasão, não é? é Isto além rotineiro. disso é uma invasão por É uma terra. invasão e por terra e feita contra civis que estavam nas suas casas e que foram massacrados, torturados, Famílias, mortos, sim. raptados, etc. Sim, é absolutamente. É Estávamos a horror. comentar isso É, antes de começarmos. Não sei, estávamos a é um tipo comentar de se. imagens, Tiago, que eu nunca tinha É visto. isso. Eram pessoas. Eu sei que isso não devia interferir, mas são pessoas de classe média que estão nas suas casas e que são arrancadas das suas casas, famílias inteiras, para serem torturadas e mortas. Ou, na melhor das hipóteses, sequestradas e maltratadas para serem usadas como moeda de troca, eventualmente, os mais felizardos dentre eles, não é? Mas os menos felizardos já estarão mortos a esta hora, ou estarão muito perto disso. Sim, Muitos já estão, com certeza, centenas já estão. por um lado, E, não e é são uma imagens coisa nada que uma pessoa não imagina, aconselháveis. não? É, Sim, sim, não. não aconselho. Quer dizer, Por acho que outro as pessoas lado, podem ver as imagens para ver o que é que estes selvagens são capazes de fazer. sim, sim. Selvagens que ainda assim estão longe de garantir o ódio generalizado. Já nem falo para lá É do mundo um ocidental, não consenso é? de condenação, não é? Não, Sim, pois, sim, pois, não. a estes atos absolutamente grotescos. Pelo Eu, contrário, eu, em alguns casos. eu, por curiosidade, sim, eu por curiosidade vim aqui rever, porque há um tempo que escrevi sobre isso e tinha a ideia mais clara. Vim aqui rever quem é que considera, porque há até, ou pelo menos havia até agora, um, muitas dúvidas em termos até das Nações Unidas de considerar o Hamas ou não uma organização terrorista. Era parte do Hamas, era uma organização terrorista, mas não era o Hamas todo e tal. Eu fui ver aqui. É como o banco, como o Espírito Santo, não é? É o Hamas bom e o Hamas É o mau. Banco Bom, é É. exatamente, sim, sim. Há uma parte muito fofinha. É como a Do polícia Hamas há bom e a uma parte polícia ali mau, eles têm uma de parte que é muito pessoas fofinha, muito têm bem lá uns tipos intencionadas, com muito certeza. fofinhos. É. Mas pronto, lá está, é aquele alinhamento típico, não é? A União Europeia considera o Hamas um grupo terrorista, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, o Canadá. Se tu vires a lista dos Vamos ver países até que quando o Reino condenaram, Unido. condenaram ao que suponho inequivocamente a invasão, este ataque homicida do Hamas a Israel, sei mais ou menos a lista dos países democráticos do mundo. Há essa coincidência, não é? E não estou a falar do Brasil, não é? Por exemplo. Não, pois Não estou a acredito falar dos que, países acredito, sim. normalmente democráticos. Isto, Suécia, Noruega. sim, e depois também há a questão que acho que é interessante, que esta zona do mundo é sempre infelizmente, uma zona onde se vêem as consequências digamos, da geopolítica global, não é? Onde a forma como os Estados Unidos atuam, ou o peso dos Estados Unidos na política global, ou a percepção do peso dos Estados Unidos na política global, acaba por ter influência muito direta, quer num sentido, quer noutro. Porque, se bem nos lembramos, a quando da administração de Donald Trump, havia um foco muito forte nos anos anteriores, e talvez décadas, um foco muito grande de terrorismo a partir do Iémen, portanto, na Península Uhum, Arábica, a sul da Arábia Saudita, que levou a cabo inúmeros atentados terroristas, não só, por exemplo, em Israel, mas ali na região, sim. até contra a Marinha Americana, a certa altura e tudo. E depois, a certa altura, o Donald Trump decidiu mandar uns bons balásios num general iraniano. Na altura foi muito polémica essa operação Sim, houve quem coordenada. lamentasse o falecimento Sim, do ainda, senhor. ainda hoje nós recordamos com pesar esse dia, assinalamos todos os dias, fazemos uma almoçarada, eu e o Alberto, e com pesar assinalamos o desaparecimento desse indivíduo, cujo nome confesso que nem sequer me recordo. Nem interessa. Mas a verdade é que, de facto, esse foi um dos aspectos que no âmbito destes acordos de Abraão permitiram criar ali naquela região uma expectativa completamente diferente do que poderia ser o futuro daqueles povos. Eis não quando há uma inversão radical na política norte-americana, que abre espaço a que estas serpentes ponham todas a cabeça de fora, não é? Foi o caso da Rússia primeiro, agora é o caso da Rússia ou não, Não digo mas que seja é o o único caso fator, mas que do Irão, ajuda, com mas que tem certeza. consequências muito, Claro, muito claro. diretas. É aquilo que nós já aqui falámos
há uma, às vezes, inocência, outras vezes mesmo, outras vezes é só mesmo maldade de quem acha que a saída dos Estados Unidos, digamos, do foco, do centro da geopolítica mundial, criará um mundo tipo o Imagine do John Lennon. Mas não é bem, Sim, não é bem isso, em um princípio mundo não é bem isso que entregue aos acontece. BRICS, é a Rússia, a China, Sim, exatamente, tudo sim, esses. assim que os Estados Unidos se retirarem do panorama internacional, Isto vai ficar tudo bem. então sim, tudo ficará bem. Não será exatamente isso. E mesmo para quem considera isso um mal, gostava de saber de quem considera isso um mal, qual é a melhor opção que vem a uma situação em que, de facto, os Estados Unidos tenham um peso diplomático. O peso diplomático não é que tinham nos anos 80 ou 90, é o que tinham há meia dúzia de anos atrás, não é? Sim, Que era o sim, sim. suficiente, aparentemente, para toda esta gente estar bastante sossegada, Tiago, ter receio de alguma se uma pessoa reação. passear aí um bocadinho, e tem que ter cuidados de higiene, mas se passear aí um bocadinho pelas redes sociais, em particular pelo Twitter, nestes 2 dias, Uhum. e estou a falar de Twitter aqui em Portugal, a pessoa, basta isso para vermos que esta gente não está preocupada propriamente com o equilíbrio de forças internacional, com a geopolítica, está preocupada em destruir, neste momento não está preocupada, neste momento está a celebrar a destruição e o massacre e o homicídio de pessoas em Israel. Vemos muitos portugueses, muitos mesmo, e em geral são pessoas facilmente conotáveis ou alguns formalmente ligados ao Bloco de Esquerda ou ao Partido Comunista. É capaz ali no PS haver ali não me admiraria que houvesse ali umas zonas do PS em que também houvesse gente dessa, e depois há gente que não se identifica, mas nós percebemos com quem se identifica, mesmo não se identifica, que estão nitidamente felizes, e a comparar isto que aconteceu a Israel, isto que o Hamas perpetrou, estão a comparar isto ao 25 de Abril, por exemplo, estão a falar disto como um processo de libertação e quando alguém que se mete com essa gente, não é o meu caso, felizmente, mas quer dizer, alguém que se dá o trabalho de conversar com essa gente, lhes pergunta como é que é possível, como é que eles não condenam a morte de inocentes, a morte de crianças, de civis, assim, a sangue frio, que foram arrancados das suas casas para serem mortos e tal. Eles dizem, isto é um povo indignado a libertar-se dos colonos, do colonialismo. Ou seja, eu não sei, há aqui uma coisa importante, acho eu, que é, eu não sei até que ponto é ignorância, até que ponto é má fé, o Uhum. facto destas pessoas insistirem que Israel invadiu os territórios Uhum. palestinianos, o facto destas pessoas insistirem que Israel ampliou o seu território assim, apenas porque quis ampliar o seu território, que isso não foi como reação sempre a conflitos iniciados pelo lado dos palestinianos. Não sei se essas pessoas sabem ou não sabem, de facto, aquilo que move. Quer dizer, vamos. Há aqui uma série de coisas que não gostava de não me esquecer. Israel foi fundado em 1948. No dia seguinte à sua fundação, 14 de maio de 48, talvez, no dia seguinte à fundação foi atacado logo pelos países vizinhos. Israel, Todos, isso, basicamente, todos, né? Por todos os todos, países vizinhos. basicamente, sim, pela Ligar, que na altura seria o Egito, talvez, a principal Uhum. potência. Israel, felizmente, aniquilou, contrariou e aniquilou, contrariou o ataque e aniquilou, acabou depressa com a guerra. Vamos dizer assim, isso acontecer, esse tipo de ataques e de guerras aconteceram várias vezes. Aconteceu também em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, aconteceu em 73, a tal Guerra do Yom Kippur, que foi exatamente há 50 anos, e depois, como guerras tradicionais, isso deixou de acontecer, porque Israel deixou de ser atacado por países de forma tradicional e passou a ser alvo das chamadas intifadas, aquelas coisas, de guerrilhas, de guerras movidas pelo Hezbollah, pelo Hamas, essas coisas, como estamos a ver agora. Uh, A partir da Agora, faixa de Gaza e da Cisjordânia, e né? da Esses Cisjordânia, territórios, claro. Sim, sim, basicamente, sim, sim. sim, sim. Agora, Israel, por exemplo, Israel nunca ampliou os seus territórios sem ser na consequência de qualquer desses ataques. É o caso da Cisjordânia, né? É o caso da Cisjordânia. No caso de Gaza, Israel chegou a ampliar os seus territórios e se voltou a cedê-los em 2005 e passou a autoridade de Gaza para o Hamas, justamente. Isso Portanto, deu, e devolveu territórios devolveu, no caso de gigantescos ao Gaza, Egito, por por exemplo, exemplo, sim, ao ao Egito Egito, também, houve uma que- série de acordos ao longo destas décadas em que exatamente. Israel, primeiro Israel é o tamanho do Alentejo. As pessoas, eu uma vez disse isto a um amigo meu, e ele ficou muito espantado, um amigo meu que tinha posições um bocadinho alinhadas com as da nossa esquerda na matéria, ele devia achar que Israel era mais ou menos a 2 terços da Arábia Saudita? Rússia.
Exato. Ou coisa do género. Não, Israel é um micro-território. Gaza ainda é mais pequeno, com certeza. Gaza é muito pequenino, dezenas de quilómetros quadrados, com certeza. Agora, Israel, Israel em 2005, repito, passou a autoridade de Gaza para o Hamas. Uma das acusações que essas pessoas da nossa extrema-esquerda que querem festejar isto a toda a força, e alguns, por exemplo, dizem-se feministas, dizem-se defensores da causa LGBT, e estão a defender Uhum. regimes, caldos culturais absolutamente fascistas e homofóbicos e que tratam as mulheres como se tratam, como não se deviam tratar animais. Então, quer dizer, a contradição aqui é evidente e flagrante e nem vale a pena estar a insistir nela. Mas eles usam uma série de argumentos que têm nas suas cabeças, ou que fingem ter nas suas cabeças, Uhum. para justificar a celebração que fazem disto. Outro desses argumentos é, por exemplo, o apartheid. Que apartheid onde é que Israel pratica algum apartheid? Quem pratica apartheid e radical é a Cisjordânia e a Gaza. É onde não há judeus. Nem podem haver, se tiverem amor à vida, não é? Sim, há Agora, 700 há a árabes, 800 mil há árabes a... palestinianos em cargos Exatamente, claro. como juízes nos tribunais israelitas, há palestinianos como deputados em Israel, há palestinianos em qualquer espécie Claro. qualquer área da sociedade israelita. O contrário não se verifica. As sociedades Gaza e Cisjordânia, que são sociedades profundamente racistas, profundamente intolerantes, são sociedades, ia dizer medievais, mas quer dizer, a Idade Média não tem culpa de tudo, não é? São muito piores do que Sim. muitas regiões da Idade Média. O que se passa ali é absolutamente. E depois temos o Ocidente que agora condenou de forma inequívoca, etc. Tudo isto, temos o Ocidente que, apesar de tudo, subsidia, ainda não parou de subsidiar estes territórios, dominados Uhum, por uhum. terroristas. A Fatah, hoje em dia, parece um bocadinho menos sanguinária que o Hamas, que é uma força bestial, no sentido literal do termo, não é? Mas, apesar de tudo, também, por vontade dos senhores da Fatah, Israel também não existia. E, no entanto, esta gente é subsidiada pelos países da União Europeia, pelos Estados Unidos, Uhum. e diz quem passa por lá, por Gaza, já falei com muitas pessoas, nunca lá estive, nem tenho vontade de estar, mas quem já andou em Gaza, quem já andou na Cisjordânia, fala-me desde logo o espanto do parque automóvel, que acho que é fabuloso. Ou seja, as pessoas andam nas ruas e o parque automóvel é cheio de carros de alta Pois. cilindrada e de últimos modelos e não sei o quê. Sim, Ou esse seja, é um aquela gente não clássico, está não na é? miséria nem a ser massacrada como se faz crer. Israel nunca atacou a Cisjordânia ou Gaza por iniciativa própria. É sempre uma reação. É aquela coisa que dizia a Golda Meir, Uhum. se os árabes pousarem as armas, obtém-se a paz. Se Israel pousar as armas, Israel desaparece. Desaparece no dia a seguir. Há, Sim, eu há eu muito não mais a tenho dúvida. dizer, Sim, desculpa. Há aí um desculpa por ponto, estar a eu acho, eu dizer acredito isto. que 99% das pessoas a quem tu te referiste genericamente, que têm esse género de posição em relação a Israel, não faz a mínima ideia do que é Israel, nem do que é a Sim, realidade alguns nem sabem europeia. localizar no mapa nada disso. 99,9% Nem das pessoas Israel, nem Cisjordânia, nem são as coisa nenhuma. ritas ratos que nunca ouviram falar dos Gulags, não tenho dúvida nenhuma. Sim, 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 Depois, sim, sim, sim. depois, obviamente, seguem acefalamente um ou dois cretinos Que que lhes sabem, mas vendem, fingem não saber, não é? Claro, que lhes vendem a história mas não é exatamente ao isso. contrário. Essa É, tanga de que Israel ocupou terras que pertenciam, nunca houve ali nenhum Estado que não primeiro, fosse o Israel foi Estado criado por judaico. uma resolução das Nações Unidas que Sim, pressupunha dois Estados. mas E no milhares dia de anos seguinte, antes os países disso, árabes todos certo? recusaram, através da guerra, do A ques- belicismo, recusaram essa possibilidade, não é? Mas a questão é que já houve ali outros estados judaicos antes desta encarnação Sim, deste Estado judaico há milhares de anos. primeiro é preciso ver o que nos anos 40 motivou, acho que não é preciso lembrar o que é que aconteceu nos anos 30 e 40, sobretudo 40, para levar os judeus a ter que procurar um refúgio algures. E esse refúgio não foi casual, esse refúgio foi por Claro. um lugar onde já havia centenas de milhares de judeus que já estavam lá. E onde Sim, esse já, movimento já vem do. centenas de anos antes, Sim, milhares de anos antes, sempre estiveram lá judeus. aquele Também sempre território era a estiveram lá Judeia árabes, é durante o verdade. Império Romano, por exemplo, não é? Claro que sim, então, E histórias, muito antes disso, e muitíssimo antes disso, como é óbvio. Ahm, as a verdade é histórias que do aquele. primeiro templo, as histórias bíblicas de Sim, David e a tudo se verdade é que passa aquele ali, não é? Quer território dizer, nunca foi ocupado efetivamente por ninguém, nunca houve ali nenhuma nação, até porque aquele território era um território absolutamente inóspito, era um território por onde passavam, quanto muito, tribos nómadas que depois se fixaram noutros sítios, como por exemplo a família Saúde, na Arábia Saudita, a sim. quando dessa divisão daquele território depois da Segunda Guerra Mundial.
Aliás, antes disso, E mas nessa depois... época nem se falava especificamente de palestinianos, Tiago. Nesta época falava-se de sírios, de jordanos, Pois, porque sim, sobretudo, sim, sim, sobretudo. sim, sim, Que eram os povos que viviam por ali, também com os judeus, não é? sim, Sob tutela, na altura, antes da Resolução das Nações Unidas, sob tutela britânica e turca. sim, Depois houve a exatamente. decisão das Nações Unidas, no ano seguinte nasceu oficialmente Israel, não é? E Sim. eles nunca aceitaram. Israel Isso é- nasceu pactuando com essa resolução e com a teoria de que agora muitos fingem defender dos dois Estados. E eles não aceitaram. Nunca aceitaram e Nunca houve aceitaram. inúmeras oportunidades para o fazer. Pois isso vem ainda do final, aliás, da Primeira Guerra Mundial, com as negociações entre o Império, os resquícios do Império Otomano, não é? E os ingleses e por aí fora, e os Sim, franceses sim, também mais sim, ou menos sim, lá sim, metidos sim, ao sim. barulho. Mas sim, eu não tenho dúvida nenhuma que 99,9% dessas pessoas não fazem a mínima ideia do que estão a dizer ou Mas apesar de tudo, Tiago, desculpa, não faz ideia do que estão a dizer em termos históricos, mas vê estas imagens e mesmo assim congratulam-se. Vê estas imagens absolutamente Pois, horrorosas, que é isso já é um nível de demência, é. isso já é um nível de demência que Isto há muitas linhas é- vermelhas que se querem sim, traçar aí sim, por causa do Chega e por causa de não sei de quê. sim, Eu acho que sim. convinha às pessoas na sua vida privada, pessoal, traçarem linhas vermelhas em relação a estes loucos. Estamos a falar de gente que não mente, não é? De gente que realmente não pode regular bem. Sim, 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 enfim, eh, é difícil até antecipar o que poderia significar um colapso de Israel, um hipotético colapso de Israel no panorama global, digamos assim, e acho eu num prazo relativamente curto o que é que Sim, significaria, o que é que Israel é uma espécie representaria a queda de de Israel. entreposto democrático, com todos os seus Sim, defeitos, todas as suas lacunas, com casos de corrupção, como qualquer democracia, mas é uma democracia. sim, E sim. mais nada ali o é. Nada. E Ah, Israel, apesar de tudo, é um bocadinho do Ocidente naquela área, naquela zona, de onde também vem o sim. Ocidente. Não é um intruso. É um bocadinho do A Ocidente. nossa civilização vem dali também, não é? Pois, é um bocadinho de Ocidente, bastante mais ocidental do que outros Ocidentes, como por exemplo este aqui onde nos encontramos, em boa medida. Sim, 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 sim. Incomparavelmente É um mais, local muito aliás, mais central e importante em todos os aspectos, na sim. história da humanidade do que Sim, mesmo no este panorama cantinho, não atual, é? em Sim, sim, termos, sim, todos os termos nem se compara, claro, políticos, obviamente, mas também do claro, ponto de vista económico e por aí fora. claro. Por isso é que as Enfim, é um notícias sobre sítio o onde as Olivença pessoas... nunca foram assim, nunca correram ao mundo, por exemplo. Não, não, Não não. são assim É um coisa, sítio onde, são onde coisa que é, provoca. é um sítio onde, por norma, as pessoas conseguem fazer uma vida decente e num contexto democrático e próximo daquilo que estamos habituados a achar que é o mundo ocidental. Aí tocaste no ponto. E esta gente, esta extrema-esquerda, esta nossa extrema-esquerda, com quem alguns democratas, genuínos democratas, não se Sim. importa de conviver, Hum. está contra isso, é contra uma vida decente. Está contra o facto das pessoas poderem ter uma vida decente. É É isso que os porque, revolta. Tu nunca vês, em caso algum, pode haver uma nação de canibais que de repente emerge ali, sei lá, não vou dizer região nenhuma para era não ser Papua acusado. Nova Guiné, não é? Fala sempre Pronto, Papua mas se a Nova Papua Guiné Nova para se Guiné e ver. os canibais da Papua Nova Guiné e daquelas ilhas onde comeram o padre, né, aqui há uns anos e não sei o quê, Salve seja. salvo seja, ah, Se calhar, se, não se, sei, estou eu a dizer, não sim, se conheço aquela assim tão bem tribo, a agora não me história, lembro se o nome da calhar. tribo Pois, que foi um sacerdote qualquer, um pastor, a tentar evangelizar aquela gente e exatamente, acabou, sim, sim, parece sim. que acabou no jantar, mas não da melhor maneira. Guisado. Pois, Acabou guisado. Se essa tribo entrar em guerra com a Noruega, esta gente é a favor dessa tribo. sim. A teoria desta gente parece instintivo, aquilo não falha, quanto pior, melhor. Do lado da democracia e da decência, de uma vida razoável que as pessoas possam ter, é que eles não estão. Nunca. Nunca. Qualquer modelo centralista, autoritário, totalitário é sempre imediatamente identificável para estas pessoas como uma coisa preferível É a sempre, qualquer mas outra é automático. circunstância em Sim, que as pessoas tenham mais liberdade para decidir claro. sobre a sua vida, É porque eles exatamente. é que sabem muito bem como é que nós devemos viver e têm todos essa pulsão autoritária e totalitária para mandar na vida das pessoas. Sim, E é acho que isso. o problema é um Não bocadinho sei isso. se tem a ilusão também de que, vivendo numa sociedade totalitária, se eles podem participar da elite que decreta, que esmaga as pessoas. É isso, pois, eu Que isso acho que dá-lhes um sim. prazer também extra, o facto de Eu poderem acho que, claro, esmagar alguém, de claro, claro, poderem. claro.
Sim, é sempre nessa condicionar perspectiva, não é? comportamentos, claro, Claro, que claro, eu claro. sou um dos iluminados que vai estar do lado dos que mandam. Sim, É, sim, é sim. sempre, é Acho que eles sempre nunca isso. pensam que eu vou ser um dos oprimidos Não, que se vai nunca lhes lixar com esta ocorre. história, Lá não. está, é malta que Sim. estudou pouco e, por exemplo, sobre a Revolução Francesa estudou muito pouco. É. E também nunca devem ter ouvido falar, é disso e dos Gulag. Nós não vamos mudar de tema, de certa forma, felizmente, mas na verdade acho que vai ser mais ou menos transversal a este programa, pelo menos certo número de assuntos que abordámos aqui. E Alberto, se calhar passávamos já ao segundo tema da Claro que semana, sim, sendo Tiago. assim. Vamos a Claro. isto, vamos a isto. E estamos de volta para o segundo tema da semana. Isto hoje está um bocadinho menos animado do que tem sido habitual, Alberto. É difícil fazer grande Não humor dispõe bem, não é? Não dispõe bem. com massacre de inocentes, não é? É um bocadinho, é um bocadinho. Eu disse que não, de alguma forma, se calhar vamos tocar aqui em coisas de que já falámos quando mencionámos a situação em Israel, porque vamos falar da última comemoração do 5 de outubro em Portugal. Vamos falar do 5 de outubro e, portanto, vamos mencionar o 25 de novembro, que é normalmente o que se faz a 5 de outubro. Quer dizer, não é assim tão normal, mas este ano foi esse o assunto de que se falou a 5 de outubro. Epá, esqueçam o 5 de outubro, vamos falar do 25 de novembro. Que polémica é esta? Antes disso, posso só voltar um bocadinho atrás, Alberto? Que é uma Claro. coisa, não sei se é Isto é assim tão nosso, podemos relevante, fazer o mas... que quisermos. Pois é, bem lembrado. Eu há bocado estava a dizer que estava à procura estava a tentar perceber em que países é que consideram o Hamas uma, uma, uma organização terrorista e deparei-me aqui com uma coisa que se chama Council on Foreign Relations, desculpem o inglês. E repara, diz assim, What is Hamas? É o título. E depois diz, The Palestinian Armed Group has struggled to govern Gaza. E agora repara, yet it remains committed to resisting Israel. And Quem é unlikely esse comitê? Desculpa, acaba, desculpa. Eu tenho que Não, era interromper. só isto. Yet it remains committed to To resist resisting Israel. Sim. Israel. É E de esse facto comitê vem de onde? espantoso. Isso é ligado aqui. Não sei, Foreign Affairs, não sei. De Epá, o qualquer que é que há maneira, de tens ser? em Portugal uma associação de amizade para com a causa palestiniana, com o povo palestiniano. Não sei se chama exatamente assim, mas julgo que anda próximo. Então deve Tens lá ser isto. figuras, tens lá Pois deve figuras ser isto. conhecidas, Tem um a site Comissão todo de bonito e Honra. tal. Não sei se é a Associação de Amizade para com o povo de Portugal-Palestina. E tens lá a grande atriz Maria do Céu Guerra, tens o Claro. grande teólogo Frei Bento Domingues, Ah, tens a claro. grande viúva Pilar Del Rio, lá como é que Epá, se isso é chama. cada tiro, cada, E depois temos cada nomes que eu não comuna. conheço, que devem Pois. ser pessoas excelentes, certeza. It Também. remains committed to resisting Israel. É realmente uma forma espantosa de colocar o Eles estão a assunto. assistir Israel, porque Israel costuma atacar Gaza todos os dias. Epá, Israel não pensa é noutra de coisa. facto, isto pressupõe um nível de ignorância mais Lá absoluta está, ou sobre de esta ignorância ou de questão. loucura absoluta, ou Pois, de exatamente, mentira, assim, mas a uma eu admito escala. que a percentagem de pessoas que são realmente loucas é pequena, mas as Sim, que os são outros profundamente são ignorantes e que apenas não têm estúpidos, interesse sim, nenhum sim. exatamente em informar-se sobre isso é gigante. Como é que é possível pôr-se a questão nestes termos? Committed to resisting Israel. É uma organização terrorista está mesmo investida em resistir aos malandros ataques dos israelitas, pá. Pá, malandros, pá. Enfim, Tu é também absolutamente resistia a grotesco. Madrid, quer dizer, os Baider-Meinhof também resistiam ao poder Pois é isso, alemão. é isso, é isso. Peço desculpa voltar a este tema, mas estávamos a falar do 5 de outubro e do 25 de novembro. Enfim, tem um bocadinho a ver com isto, em certa medida, porque acredito que muitos daqueles que insistem na total irrelevância de falar do 25 de novembro, a propósito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, São mais ou menos esses, sim. são mais ou menos, coincidem mais ou Sim. menos com este grupo que Sim, também às há vezes de achar que... por questões institucionais são obrigados a ter uma posição dividida, como é o caso do senhor excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia da República, o senhor professor doutor Augusto Santos Silva, Professor doutor. que, que Futuro, disse que, futuro Presidente da República, sim, e imperador se isto correr ainda melhor, sim. Sim. Imperador de Portugal e dos Algarves. Só ficamos a perder se assim não for. Claro que sim. E ele quando apresentou agora o programa das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, avisou que, no que dependia da comissão de festas, que inclui também o Primeiro-Ministro, inclui o Sr. Presidente da República, a Sua Excelência, depois mais umas figuras, o Presidente do Tribunal de Contas, assim, mas quem manda Exatamente. ali, pronto, é o PS, como se percebe. E de acordo com o PS e de acordo ao que parece, sobretudo com o Augusto Santos Silva, não há 25 de novembro para ninguém integrado nas comemorações de 25 de Abril, porque o 25 de novembro não é uma data consensual. Ao contrário do 25 de Abril, que toda a gente gosta exatamente por igual e da Certo. mesma forma e pelos mesmos motivos,
Ou do 5 de outubro, também toda a gente gosta, Sim. digo logo, da mesma forma, mesmo motivo, ou de qualquer outra data. Mas Quais não, é que sobram, além do 25 de Abril, para celebrar? Pois, não sei se sobra alguma que seja consensual. consensual não há Ah, nenhuma. Quer dizer, pois não, consensual. Há pois não. gente que não gosta do 25 de Abril, há gente que gostava do Salazar, tem Sim, esse direito. sim. Não é o meu Sim, caso, mas tem esse direito. portanto, Eu gosto do 25 de Abril porque o 25 de Abril acabou com o Estado Novo. Eu não gosto do 25 de claro. Abril na medida em que o 25 de Abril tentou implantar uma ditadura comunista em Portugal. Pois, Para isso ficava-se com o daí, Estado Novo, entre comunistas e o Salazar, e eu preferia o Salazar. Agora, sim. eu gostar do Salazar, não gosto. Pronto, peço desculpa, Não, estou, é estou a brincar, polémico, isso claro. é polémico. Mas vai surpreender muita gente com essa declaração. Se calhar. Portanto, há, no entanto, contra, e isso é que é a parte que também aqui merece, se calhar, algum destaque, e também já falámos aqui disto noutras circunstâncias, mas contra aquilo que é a história do próprio Partido Socialista e muito em Sim, sim, especial sim, fizeste bem contra tocar aquilo nisso. que sempre foi a posição de Mário Soares Claro. relativamente a esta data do E 25 de todo o novembro. PS da época, do E de Zenha, todo o PS, claro, sim, tu até noutro fórum não referiste lembro. de forma muito interessante, se me permites, uma declaração de Carlos César, É de um há texto do escassos, não Carlos é? César, Há escrito há escassos 7 anos atrás. 7 anos, 8 anos, por aí, sim, para o Ação Socialista, sim. Um texto em que ele é absolutamente claro na defesa de 25 de Novembro e na importância de 25 de Novembro para a restauração da democracia parlamentar em Portugal, não é? A Sim, democracia porque é mais ou representativa. menos, é mais ou menos, eu ia dizer mais ou menos indiscutível, mas enfim, para Era. aqueles 99% de atrasados que não se dava o trabalho de ler duas linhas sobre isto, é mais ou menos indiscutível que foi no 25 de novembro que se conseguiu, em definitivo, pelo menos até os últimos escassos anos, garantir que Portugal não seguia uma deriva comunista, que não se tornava um Sim. país até uma Albânia plantada aqui no extremo ocidental da E, Europa, com- não é? Não se e tornava que se um tornava satélite aqui, da União apesar de tudo, um Soviética. regime ao estilo ocidental, com as nossas muitas limitações, mas Sim, apesar de tudo, uma coisa mais coisa um parecida com bocadinho um menos país, lá está, com péssima. um país digno, com um país Sim, agora, de facto, livre. aquilo a que temos assistido nos últimos anos, desde 2015, é uma transformação deste Partido Socialista, isso não é É, surpresa nenhuma, isto é um outro partido. É foi o completamente um próprio outro António partido. Costa que anunciou isso com pompa, não é? Com a tal queda do muro, foi ele que inaugurou aqui uma nova era no Partido Socialista, que evidentemente será reforçada, penso eu, daqui para a frente, tendo em conta aqueles que se perspectivam como possíveis As futuros líderes do Temidos e os PS. Pedros Nunes, e sim, 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 Pois, pois, são tudo basicamente, gente que são extremistas de é, esquerda, sim. tudo gente que indicia. Estou a ter. Sim, tudo gente que poderá, com muita calma, assambarcar o bloco de esquerda. Sim, Alberto, Sim, perdeste-me sim, por uns sim, segundos, não é? sim, sim. Estou com a conexão, diz aqui, a minha conexão está ligeiramente instável. Estou-te a ouvir Peço perfeitamente. desculpa pela minha Estou-te a ouvir conexão. perfeitamente. Ahm, mas dizia eu que epá, então agora não tenho desculpa nenhuma para isto não ter interesse. Então, espera lá. Estava eu a dizer que, portanto, futuros possíveis líderes do PS que perspectivam um PS muito mais parecido com o Bloco de Esquerda, obviamente, do que com o PS tradicional que via no 25 de novembro, uma data que devia ser assinalada, e a data que confirma, digamos, o 25 de abril, não é? Que em definitivo confirma que de facto nos tornamos nessa democracia, enfim, mais O ou 25 de menos novembro foi a data que permitiu, europeia. foi o acontecimento que permitiu que o 25 de abril servisse para alguma coisa positiva. Pois, Na pois, ausência do exatamente. 25 de novembro, o 25 de abril teria servido para alguma coisa, a meu ver, ainda mais negativo, porque para a ditadura, lá está, eu preferia o Marcelo Caetano do que o Sim, Dr. Cunhal. sim, sim. Do que o Dr. Cunhal a mandar nisto. Sim, todos os exemplos que pudemos presenciar, estudar e viver ao longo da nossa vida, todos os exemplos que vimos de outros países que seguiram esse outro rumo, não é? Esse outro rumo de lideranças comunistas, de forma espantosa, conseguiram ainda evoluir de modo menos espetacular do que nós, embora agora estejam a recuperar bem. Estão a recuperar bem, já nos passaram todos pela direita, Bastou deixarem de ser comunistas e a coisa começa a bastou. correr melhor. Não, lá está, é que, por exemplo, Começa agora é a a... Roménia, não é? A Agora a Roménia já, Roménia, já, sim, que já já nos leva. ultrapassou, e não foi num pequeno indicador, foi em poder de compra, foi, acho que é poder Foi de num, compra.
é assim uma coisa qualidade de até. vida, poder de compra. Índice É de desenvolvimento, é uma coisa ainda um dos mais genérica e principais. humilhante, que é uma É, coisa, é um índice de desenvolvimento, parece uma ou coisa mais desenvolvimento geral, sim, abrangente, é não, uma não coisa é um mais. índice muito específico, Não, tipo, sei não, lá, de que tem menos incidência de pneumonia, não é isso, não não, é é um uma coisa índice muito mais. que fosse escolhida a dedo, Não, é não, uma coisa não, mesmo muito genérica, que, como quem diz, epá, isto vê-se claramente, é não género vale a pena ir qualidade ao de vida, detalhe, ou vê-se poder de compra, claramente que isto, sim, que isto já sim, sim. ultrapassou Não, aqueles culturas. resta-nos da União Europeia, resta-nos, sei lá, a Bulgária, mas Falta a deve estar Bulgária, falta mais um ou a dois aí, Letónia, falta a sim, mas Grécia, mas sim, sim. não deve demorar muito, Todos estes do leste da acho eu. Europa, A do lado de Grécia é um lá, bocado como, a Grécia é um é a bocadinho como Grécia. nós. A A Grécia Grécia, é a Grécia. não, Mas vamos ficar. A Grécia nem conta, porque a Grécia é daqueles sítios, acho que ninguém acredita. Eu não acredito propriamente que a Grécia esteja atrás de nós. A Grécia existe, metade da economia grega parece que é paralela, aquilo é uma coisa assim um bocadinho Sim, diferente. sim, 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 sim. Não, É não difícil será. medir aquilo, com certeza. Exatamente, é mais Agora, dentro dos difícil medir. países que se pode medir alguma coisa, eu acho que neste momento claramente só a Bulgária que está francamente abaixo de nós. Mas Pois, tu, chegará o dia em que deixará de o estar. Não, pois é que a não Roménia, sei. por exemplo, já leva 30 anos de avanço em relação a nós de estar livre de comunas. Não é? Já Pois, e nós nos não. últimos Pois, 30 anos eles nós conseguiram. levamos com eles todos os dias hoje em dia, sim. Sim, e estão cada vez mais acirrados e cada vez Estão, mais, estão, estão, mais, estão. mais presentes em termos E os nossos de poder comunas de sempre decisão. se distinguiram, Tiago, se é que esse é o termo, pelo especial radicalismo. Os nossos Sim. comunas são ainda mais sanguinários menos moderados, não se pode usar a palavra aqui, não é? É porque Mais radicais, andou a meter para dentro há tanto tempo, andou a meter para são dentro há mais muito tempo. extremistas, não sempre Pois, foram, pois. quer dizer, mesmo no tempo do PCP do Dr. Cunhal, durante o Estado Novo, Certo, certo, sim, sim, sim. nas invasões de Hungria, as invasões da Checoslováquia, os nossos, quando todos os partidos comunistas ocidentais condenavam essas invasões, o PCP lá estava a apoiar. O nosso comunismo sempre foi stalinista, leninista, Pois, stalinista, foi quer mesmo, dizer, não foi foi o daqueles pior outros que possível tenta sempre. disfarçar um bocado, não é? Não foi dos outros que tenta disfarçar, foi mesmo, não é mesmo deste indivíduo que nós É gostamos, é mesmo mesmo, do é mesmo. Stalin que a Quem gente tenta gosta. disfarçar é o Bloco, é a postura de É, grupos como o é, Bloco e o Livre, agora, por exemplo, não é que aquilo conta para grande coisa, mas esses pois. grupos são comunistas na mesma, mas depois tentaram arranjar ali umas periferias do comunismo central. Sim, Uns sim, foram buscar o Trotsky, a Albânia, e outros foram buscar não sei pois. quem. O Livre é o comunismo verde, ou o socialismo verde, ou qualquer coisa. O mal também abandonaram, porque parecendo que não, é difícil, é difícil. Era aqueles milhões de É um mortos bocadinho mais todos, era 60 chato. milhões de mortes, é pá, isto se Agora, o calhar é um PCP bocadinho. não condena assim muito o Stalin, nem sabe, nem liga nada ao Gulag, portanto, Não, nada, também umas nem dezenas de milhões de sabem o que mortos, é a mais isso. ou a menos, também. O Pá, quê? Eles nem sabem o que é isso. É interessante também, eu por acaso, eu agora não consigo citar esse número de cor, mas no outro dia ouvi um número, vale a pena se calhar ir investigar isso, porque eu não hum. tinha noção nenhuma de qual era a dimensão dos gulag, da rede, digamos assim, Sim, o Gulag era uma rede, um conjunto sim, a de prédios, dimensão não é? dessa rede comparativamente aos campos de concentração e de extermínio nazis, porque era assim uma coisa, é Não tem uma comparação. disparidade tão absurda de dimensão que eu não tinha ideia, não vou O mandar o número para princípio é o ar porque exatamente o mesmo e, portanto, ninguém está aqui a desculpar ou a não, relativizar os não, campos de concentração nazis, não é? não é só porque nós não fazemos a mínima Sim, ideia, é claro. nunca se aprendeu sobre isto, ninguém Sim, sabe disto. O Gulag não era uma prisão específica lá Não, com 32 desgraçados, não. não, nem com o preso 44, nada disso, havia mais de Não, 44 não. presos. Era uma rede Era uma rede gigantesca de vastíssima, campos de claro. concentração, campos de trabalho, autogeridos, na maior parte deles, penso eu, pelo menos do que julgo saber, para lá em sítios absolutamente inóspitos, com uma escala que É uma escala. não fazemos. Sim, Quer sim, dizer, sim. obviamente, se o nazismo foi o que foi, é absolutamente. Eu nem sei, nem O consigo nazismo e o adjetivar o que é. comunismo, Tiago, são duas máquinas, foram, enquanto regimes, enquanto se Sim. solidificaram como regimes em territórios específicos, foram duas máquinas de extermínio. É o que foram. Não foram mais Pois nada. é Uns e isso. outros. Foi de facto a única coisa em que se revelaram Sim, foram bons nisso. É eficazes matar e gente. sim, É uma espécie de dois sim. cultos da morte. Agora, o fascismo vem do socialismo, o socialismo vem do Pois é fascismo, o nazismo absolutamente vem do não sei o quê. irrelevante isso. É irrelevante. Quer dizer, É são dois absolutamente cultos de irrelevante. morte. São, Radica na mesma ideia de poder central, não é? Poder absolutamente centralizado e totalitário, e a partir daí é irrelevante se uma coisa sim, é depois esquerda, se arranjas é ali umas direita, se diferenças, mas é como estar a é, ver, exatamente, sim, é sim. nos estatutos da empresa, quer dizer, são diferenças Sim. mínimas Se as também. empresas são privadas, mas o Estado é que manda no Sim, eu que elas sei, é devem unipessoal, eu fazer, ou sei, se não as sei o que é empresas. sociedade Sim, anónima e tal. Mas agora, o pois. princípio geral de uma coisa e de outra É é exatamente o exatamente o mesmo. mesmo, é esmagar toda a gente sob o peso de uma autoridade É.
absoluta que comanda a vida de toda a gente em todas as suas vertentes. Divagámos um bocadinho, mas quer dizer, mas acho que era mais ou menos isto em relação isto está a ser um programa um bocadinho, eu sei que os nossos espectadores e ouvintes se habituaram a algum folguedo, a alguma ligeireza, no bom sentido, acho eu, na lenga-lenga do costume, e hoje está a ser um programa Faltou falar-nos mais... uma coisa, Tiago. Pois deve ter faltado imensas, desculpa, mas eu... Não, este radicalismo do ainda chamado Partido Socialista, que é um certo, outro partido, certo. Foi lembrado pelo ex-ministro da Saúde do Partido Socialista, Isso, ainda bem do que Dr. lembraste Costa, disso. o Adalberto Campos Fernandes, foi lembrado que possivelmente este radicalismo ideológico do atual PS explica como é que ele foi parar a ministro deste atual PS, é que eu não sei, mas pronto, pode ter ido ao engano. Aqueles enganos que acontecem. Pronto. Agora, ele usa e acho que usa com propriedade o facto deste radicalismo ideológico explicar o que está acontecendo na questão da saúde, que é uma coisa que está a acontecer. Sim. No caso, há muitas desgraças no mundo, infelizmente, em Israel neste momento em particular, mas em Portugal temos o caso da saúde, que para além de outras desgraças que é em Portugal, que também está longe de ser a única, é particularmente grave, porque Sim. O SNS servia para que pessoas que não têm hipótese, não têm outras hipóteses, não têm alternativa, dentro do possível, pudessem ter uma vida um bocadinho mais longa do que muitas estão a ter por falta de serviços do SNS, por péssima gestão do SNS, por péssimo uso de dinheiros do SNS e sobretudo, por fanatismo ideológico das pessoas que têm conduzido o SNS a este estado. Que começou, sim. Quer dizer, podemos atribuir a culpa à doutora Temido, e com certeza a doutora Temido é uma extremista de esquerda que gostava de cantar, gosta do hino da CGTP durante o duche e essas coisas todas. Agora, eu acho que a última palavra nesta matéria... Agora fiquei com a imagem da doutora Temido no duche e não sei se vou conseguir. Não é agradável, não. Não sei se vou conseguir. Agora, talvez no intervalo consiga recuperar. Quem tem a responsabilidade desta história toda é o doutor Costa. Pois, Alberto, da comunista Temido e do doutor Pizarro, que nem parece particularmente comunista, nem sei bem o que é que o homem é, e mais umas figuras e umas cedências aos partidos que ajudaram à geringonça, não é? A verdade é que quem determinou tudo isto foi o Dr. Costa. Pois, o Dr. Costa é responsável pelo estado do SNS e o Dr. Costa é o responsável, pelo menos tácito, do que está a acontecer a muita gente. Gente que não tem tratamento, gente que não tem consultas, cirurgias, diagnósticos, que está aí nas filas de espera de madrugada. Nós a semana passada falámos sobre a TAP. E dissemos, e bem, que aquilo que a TAP nos custou, aqueles 3,2 mil milhões ia contar, foram a fatura que pagámos para António Costa se manter no poder, mas não é o único item dessa fatura. Também pagámos nestes problemas do Serviço Nacional de Saúde. Isto é tudo o preço que estamos a pagar para que António Costa tenha formado um governo em 2015 com a ajuda dos partidos que efetivamente o ajudaram, e portanto isto salto que o levou, que o ajudou e que o mantém até hoje, não é? Sim, exatamente. Foi esse primeiro passo que foi fundamental. Claro, portanto isto é o preço, estamos a pagar disso, estamos a pagar o preço de António Costa não ter querido deslargar-se do poder. Portanto, é isso, basicamente é isso. Esta é a fatura, e vai continuar a fatura, quer dizer, são várias faturas, não é? Sim, são muitas. Em muitas prestações isto. É aquele talão que vai saindo da máquina e depois nunca mais acaba, sim, não é? Sim. Este vai ser este rolzinho, vai ser longo, vai. Não há, é sempre absolutamente necessária esta pausa no fim do segundo tema da semana do reclame do anúncio do azeite de talismã, mas há poucas semanas em que eu sinto, Alberto, que vai ser mais retemperadora esta pausa e a contemplação do reclame do anúncio eu acho que o último tema depois também, sim, o azeite de talismã claro que ajuda muito, mas depois o último tema também é assim mais... É giro, digamos, é coloridote, talvez ajude um bocadinho, mas enfim, se não quisermos pensar muito nisso, ajuda. Se começarmos... Sim, se pensarmos muito também experimenta. Não me deixes descambar, vamos manter a coisa, porque eu depois começo a querer levar isto para outras e depois fica desagradável. Vamos a isto então, reclame do anúncio do azeite de talismã, vamos lá. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol,
Lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos, retemperados pelo reclame do anúncio do azeite talismã, ao qual nós muito agradecemos, ia dizer a quem, mas não é bem a quem, não é? Porque, enfim, é ao qual nós muito agradecemos o apoio à lenga-lenga do costume, apoio sem o qual a lenga-lenga do costume não seria, desde logo, uma lenga-lenga e nem muito menos do costume. Bom, o terceiro tema, como prometemos, vai ser mais ligeiro. Para aligeirar ainda mais um pouco, eu trazia só um comentário de um dos nossos espectadores ao programa da semana passada, porque eu referi uma coisa que vi na net que me pareceu gira, que tinha a ver com o aquecimento global e tal, por causa da climáxima e dessas coisas giras. Eu vi circular na internet uma coisa que dizia: já repararam que se tiverem um copo, uma bebida com pedras de gelo, quando o gelo derrete, o nível da água não sobe, porque supostamente já lá está o volume da água e tal, só que está num estado sólido e passa ao estado líquido. E eu trouxe esse tema a semana passada aqui e tivemos vários espectadores que nos chamaram a atenção para o seguinte, e nós agradecemos muito. Um deles foi o Pedro Fernandes IFAN FP8VG. Diz o Pedro Fernandes, e vou citar: o problema do derretimento do gelo não é relativo aos icebergs, mas sim das calotes. Eu não sei se é calotes, se é calotas. Calotes é outra coisa. Calotes é outra coisa. Calotas polares. Sim, e depois temos... Agora vamos ter uma correção para a semana sobre o calotes. Não, é calotas. Eu por acaso, não, acho que é calota. Pedro, muito obrigado, mas penso que é calota. Calotes também faz sentido, principalmente se estivéssemos a falar do aquecimento global em Portugal, porque também somos fortes em calotes. Mas, e também diz um outro nosso espectador que o problema é o Manuel Cabral 5312, também chama a atenção que o problema é a água. Pensei que o problema era o Manuel Cabral. Não, o Manuel Cabral não é problema nenhum. Espectador assíduo, por amor de Deus. Diz ele que o problema também tem a ver com o gelo que há nas montanhas e tal, naquelas coisas que há para lá nas montanhas, como é que ele se chama? Aquelas coisas de... Agora falem-me o nome, estou bonito. Glaciares que há nas montanhas e que depois derrete e vai tudo para a água. Portanto, aquilo dos 18 metros que tínhamos falado é possível que seja verdade. Portanto, eu já arregacei, eu estou de calções, por simples não, estou aqui num está mesmo, a água está assim a subir. Está mesmo a subir imenso, está a subir imenso. Olha, está a subir mais. Está toda a liberdade, está toda a liberdade, estava montada em cima de 7 elefantes e 2 trapezistas e não sei o quê, e agora só se vê aquela parte. Tinha uma base, não é? Tinha uma base, uma espécie de uma torre Eiffel, enorme, agora só se vê aquilo. Era a antenazinha de uma espécie de uma torre Eiffel. A senhora devia ter água pelo pescoço, acho que não acontece. Muito obrigado pelos vossos comentários. Continuem a enviar os vossos comentários, por favor. De qualquer maneira, eu sobre essas coisas do clima, deixa-me só dizer uma coisa assim daquelas coisas muito... Já devia. Eu não me importo. Quer dizer, desde que aqueça o clima, desde que aqueça um bocadinho, eu não vivo numa zona... Eu percebo que o pessoal de Lisboa que proteste mais, porque é muito quente Lisboa. Aqui no norte é mais chato, especialmente no litoral. Se costuma estar fresco, se aumentar aí 1,5 graus ou o que é que eles dizem que vai aumentar, que está a aumentar a temperatura, por mim está 1,5 graus, 2 graus, 3 graus, por mim está... não estou a pensar no planeta. Não, de facto não estou a pensar no planeta. Também não. Estás a pensar em parte do planeta. Estás a pensar em parte do planeta. No fundo estás a pensar no planeta. Ninguém pode dizer que não estás a pensar no planeta. Nem todos podemos salvar o mundo, nem todos somos o Gandhi. O Gandhi também não salva o mundo nenhum, mas pronto. Nem todos. Também não. Eu, para mim, era subir até aos 25 graus de temperatura média e estabilizar depois aí. Sempre, 27 de dia, 25 de noite. Para mim estava perfeito. Ora, aí está. Parece-me bem visto. Não falo mais nisso. Sim. Então está decidido. Pronto, está decidido. Se eu mandasse era assim. Era isso, exatamente. Sabes o que é que também está decidido, Alberto? Está decidido que a Miss Portugal é uma mulher transgénero, pela primeira vez. Uma mulher transgénero. É um senhor. É um senhor. Mulher transgénero, ou seja, senhor. Um senhor foi coroado pela primeira vez Miss Portugal. E é candidato... O Miss Portugal. E é candidato a Miss Universo. É um senhor chamado Marina Machete. Tu confessaste-me, se não te importares, eu vou também revelar. Eu não sou auditório. Estás à vontade. Não, que viste com atenção o concurso e que achaste que o Maria Machete vi imagens de concurso. Sim. Pronto, exatamente, que o Maria Machete até foi um vencedor, pelo menos pódio justificava, não é?
Sim, o concurso parecia realizado nos arrumos da junta de freguesia e sei lá, Mas não é aquele num glamour, já não lugarejo tem aquele qualquer. glamour, já não tem aquele Não tinha glamour que glamour nós nenhum, eu habituámos lembro, a eu ver. nunca vi concursos de Miss propriamente, mas uma vez eu tinha pai 17 anos ou 18, fui a uma festa de aniversário de um amigo, como vocês dizem, Certo, Beto, nós dizemos Queque, que é que certo. e, pá, Também, e, também. aquela rapaziada, meninos e meninas da minha idade, 17, 18 anos, estava a seguir a um concurso qualquer, de Miss Portugal, Miss Universo, Certo. Era Miss Portugal um caso, e aquilo tinha pompa, que era Pompa, realizada sim. de uma coisa Sim. assim grande e tal, com apresentadores conhecidos e figuras das variedades e aquelas tretas todas. Claro, uma coisa como deve ser. Este não, este eram 5 ou 6 pelintras que eram os jurados, Epá, não assim, acredito que está a num descambar lugar dessa assim maneira. meio sombrio, a própria filmagem Se calhar parecia para não um se ver bocado, muito bem, também para não se ver muito bem. calhar. E depois, Sim. as concorrentes, também realmente aquilo não era assim nada. Pelo que eu vi, Não, 3 ou 4 não foi assim fotografias. uma surpresa. Ganhar um senhor não foi propriamente Não, dizer porque o que quer dizer, não foi assim uma o senhor não surpresa. era feio. Não. Por outro lado, o senhor até dá Agora uma é um senhora senhor, até de muito qualquer engraçado, maneira, não sim. deixa de ser um indivíduo. Eu não sei se isto vai fazer muito até lá fora, porque vai concorrer a Miss Universo, se vai fazer muito em prol de combater aquela imagem da mulher portuguesa com bigode. Isso não sei se, espero que ele se lembre de, ou Pois eu não não sei sei, que de alguma quem forma isso foram as esteja. misses anteriores ao Miss, portanto, não sei se O tinham muito a Miss, não é, revelar. Não, isto não é inédito, atenção, em Espanha, parece-me que eu fui ver, mas agora já me esqueci. Acho que em Espanha, é porque o público tem um artigo extensíssimo sobre isto. Eu estou a ver, estou porque agora a isto é ver um fotos acontecimento. do Marina, mas como é que ele chama? Machete, Marina Marina Machete. Machete, e O pá, Marina estou Machete. tentado a concordar contigo. Já houve aqui, portanto, eu vou ser rigoroso, porque o público, epá, merece um trabalho deste gabarito e desta profundidade, merece que eu cite em condições. Em 2018, a sevilhana Ângela Ponce foi coroada Miss Espanha. Mas Um, também eram senhores. o sevilhano Ângela Ponce. E depois, já este ano, isto eu tínhamos visto há pouco tempo, Ricky Valery Collet, dos Países Baixos, que curiosamente também mudaram de nome, não foi só este senhor que também mudou. A Holanda, portanto, identifica-se Holanda, eu vou agora como continuar a Países dizer Holanda, eu Baixos. nunca mais vou deixar de dizer Holanda, isto é como um acordo Claro que é ortográfico, para mim é Holanda, Holanda, que é valha-me Deus. Já Países sei que a Holanda é uma região dos Países Baixos, mas a gente sempre chamou Holanda, não vamos agora. Holanda, vai ser Holanda, aqui é Holanda, portanto, azar. Pronto, também elegeu um senhor. Ora bem, em que medida é que isto é muito interessante? Epá, não sei muito bem, a não ser as feministas sempre odiaram estes. Vamos estabelecer primeiro uma coisa. Quando falamos de feministas, vamos pôr de parte aquele movimento feminista que pretendia que as mulheres tivessem uma igualdade perante a lei, tivessem os mesmos direitos perante a lei que os homens têm, ok? Aí vamos pôr de parte essas feministas. Quando eu falo de feministas, não é disso que estou a falar, porque isso é bastante óbvio, todos concordamos com isto. Portanto, vamos falar, as feministas, tradicionalmente, sempre odiaram estes concursos de misses, não é? Porque isto Sim. sexualizava a mulher e a mulher era um objeto e tal. Agora, curiosamente, isso continua tudo na mesma, as mulheres estão lá à mesma, não é? Portanto, supostamente continuam a ser objetificadas e continua a ser uma exploração do corpo das mulheres, mas agora tudo bem desde que ganhe um homem. Portanto, epá, é uma grande conquista para o movimento Reparaste, feminista e para as mulheres em geral, é uma não há grande problema, conquista. não é? Porque finalmente já não são vilipendiadas por participarem neste tipo de concurso. Participem à vontade, desde que depois no fim ganhem um indivíduo. Eu E acho assim que está tudo bem. o conceito de indivíduo devia ser alargado, se ainda não foi, porque, apesar de tudo, quer dizer, estamos a falar de um sujeito, eu não sei até que ponto houve ali cirurgia, não houve cirurgia, Certo. a verdade é que, em termos de órgãos reprodutores, não os tem, com certeza, femininos, não é? Bem entendido. Portanto, é um homem, nesse sentido. É um homem que pode ter feito algumas alterações para se parecer com uma mulher. Claro. Estéticas para se parecer fisicamente com uma mulher. Mas isso estamos a ser também retrógrados e até reacionários, porque estamos a partir do princípio de que há certos componentes estéticos que definem uma mulher. Eu acho que um concurso de Miss teria a ganhar se para o ano o Miss Portugal fosse um sujeito com aspecto, sei lá, do Chuck Norris ou assim. Sim, Tarzan da Horda, assim, uma coisa. É o próximo passo. Não tem que parecer o que eles acham com aquilo que eles acham que uma mulher se deve parecer. Até porque isso é machismo. É machismo. Só um machista é que acha que uma mulher tem que se parecer de determinada forma e ter um aspecto feminino. Não, uma mulher é isso. É um preconceito aí qualquer que ainda não foi resolvido. É porque aí o Machete, assim de aspecto exterior, parece uma miúda, uma rapariga.
Sim, Parece, de facto, uma mulher. sim, e se isto já tivesse suficientemente avançado, podia ter poupado uns trocos em cirurgias e assim, porque não tinha sido necessário, porque de facto o próximo passo é esse, lá está, é só uma pessoa dizer que é uma mulher, porque o critério está tão laço, não é? Chega ali um Chuck Norris. Chuck Norris. Sou concorrente. Atenção ao Faz a favor. South Park, eu não sei se tu viste esse episódio do South Park que voltou agora à baila, é uma espécie daquela, sabes, aquilo dos Simpsons para verem tudo. O South Park tem um episódio em que há um indivíduo que participa numas provas e que é precisamente um Chuck Norris e que bate às mulheres, aquilo é à porrada, são coisas de porrada. Em provas de luta. Em provas de luta, sim. Lembro-me disso, sim. Pai, 20 anos antes do tempo, e 50 tiveram razão. anos antes do tempo, o Andy Kaufman andava à pancada com mulheres, desafiava mulheres para a luta, não é? Pois, isso é o tipo de... Isso é outro género. Sim, foi. Atenção, luta, porrada entre homens e mulheres, que já aconteceu até muito recentemente em vários combates de mixed martial arts e assim, muito bonito de se ver. Outro dia mandaram uma filmagem, há poucos dias mandaram uma filmagem, um combate aparentemente entre duas mulheres em que uma é massacrada pela outra, só que não, porque a que bate é um homem. Pois, isso tem acontecido, e organizações como o UFC já puseram termo a esse tipo de brincadeira, porque de facto, quando chega em particular a esse grau, começa a deixar de começa ser sequer passível, não é? De ser passível, sequer de ser comentado mais ou menos jocosamente. Alberto, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, acho que ficamos por aqui. Portugal continua na vanguarda do mundo, agora somos um dos primeiros países a ter um na Europa. Exatamente, e que vamos acompanhar, e fechar a dizer que vamos acompanhar, obviamente, com muito interesse a eleição de Miss Universo. Será que há alguma senhora na eleição de Miss Universo? Se houver, não tem hipótese. Não tem hipótese. Olha, só porque gosto de estar do lado dos mais fracos, lá está, se puder votar, vou estar a torcer pela senhora, se houver alguma. Se houver uma, pois, está decidido, no caso de haver uma. Decidido. Também falta uma eleição de Mister Portugal, mas com mulheres a concorrer, não é? Não tem havido tanto esse movimento, curiosamente. Por exemplo, senhoras que querem fingir que são homens para andar à porrada com homens. Não tem aparecido muitos. É isso. Há uma certa tendência que visa colher benefícios do género para o qual alegadamente se muda, não é? Dá a ideia que atrai aldrabões, que isto atrai aldrabões, não é? É um bocadinho. Para a falcatrua, tem esse potencial, tem. É uma das coisas muito giras deste mundo moderno e novo a que nos habitou. Infelizmente nos vamos... eu ia dizer que nos vamos habituando a gostar, mas não um bocado difícil. É difícil. Já é difícil habituar, gostar. A gostar então, mas com o tempo, eles com o tempo dão-nos a volta, Alberto, não te preocupes, nós chegamos lá. Vamos pensando nisso até à próxima semana, Alberto, porque se calhar por hoje ficamos por aqui, lembrando aos nossos espectadores que devem subscrever o canal do YouTube do Comitê Central, porque a Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras às 21 horas. Subscrevam também em podcast, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Nós voltamos para a próxima semana. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alberto. Obrigado. Um abraço. Obrigado.